Colega Oliveira, é só ligar o microfone. Penso que podemos avançar. Então, colegas, enquanto eu tenho uma dificuldade. Eu às vezes falo muito rápido. Então, eu queria pedir aos colegas, se eu tiver a falar muito rápido, podem parar para me parar para que eu possa repetir, sobretudo, o que eu estava a dizer. E por outra, não vamos aguardar, por exemplo, terminar a apresentação e depois discutir. Podemos, eu vou apresentando e vamos também discutindo aos poucos. Ok, hoje, como eu dizia, é a nossa aula zero. Permita-me só fazer alguma coisinha aqui para não ficar assim, tipo que sem o meu rosto. Hoje nós vamos fazer a apresentação, vamos ter a nossa aula zero, que na verdade é mais do que aula zero, é também ser uma aula experimental, onde vamos ver se os colegas conseguem aceder à plataforma, tirar algumas dúvidas sobre a plataforma, uma vez que o nosso curso é bem rápido e ele vai se focar muito em questões muito práticas. Então, para que os colegas não tivessem dificuldades, então entendemos desenhar a aula zero no sentido, e aqui pelo menos está bom. Acho que já tem aí uma imagem. Desenhamos a aula zero para poder pelo menos limar algumas dúvidas. Ok, o nosso curso, né, é agregação pedagógica para o ensino superior. Nós passamos aí um portfólio e onde apresentamos o enquadramento legal do curso. Dentro do nosso programa, nós também vamos falar dos normativos que regem o subsistema do ensino superior, porque diferente de outros subsistemas, o subsistema do ensino superior tem um regimento muito diferente e muito rígido, onde a concorrência é individual e não coletiva. Então, ele encontra o seu enquadramento em dois documentos primordiais. Primeiro, o Estatuto da Carreira Docente, através do Decreto Presidencial 191/18, onde defende que a agregação pedagógica é um dos elementos para que o candidato seja aceite ou então faça parte do grupo de pessoas que dão aula no ensino superior, então do grupo de docentes no subsistema do ensino superior. E se vocês estão aqui é porque vocês não são professores. Vocês, independentemente de exercer a função de professor, não são formados para ser professores. Então, uma vez que dão aula na perspectiva de especialistas na área em que são formados, então o curso de agregação pedagógica é primordial, sobretudo para vocês. O outro diploma legal é o decreto executivo, esse já ao nível do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, 58/19. Os dois documentos são um de 2018, o outro de 2019, que desenha como deve ser ministrado o curso de agregação pedagógica, como é que deve ser formulada a grelha curricular. Agora, o nosso curso, nosso diploma, ele virá 360 horas. Por quê? Por conta do diploma que orienta, mas nós teremos um curso que terá poucas horas de contato, se assim posso dizer. As horas de contato serão poucas e o desenho desse curso prima mais no problema e não em teorias, porque em função da experiência que nós temos no que concerne a formação de professor, capacitação de professor, nós fomos dando conta dos problemas que os professores apresentavam. Dentre os problemas que os professores apresentavam, a maior parte dos problemas estava relacionado com o processo de ensino e aprendizagem, sobretudo com o procedimento técnico, em detrimento do procedimento teórico. Então, o nosso curso está desenhado para questões mais técnicas e práticas do que questões teóricas. O que são questões teóricas no processo de formação do professor? Por exemplo, teoria da educação.
Teoria da educação é um conceito, ou é um conjunto de conceitos que são discutidos dentro da formação do professor. E nós vimos que teoria da educação é mesmo teoria. E os nossos professores não estão a ser formados na perspectiva de serem especialistas em educação, mas nós estamos aqui a dar uma formação que vai vos facilitar e vos permitir dar aulas. Então, nós desenhamos um currículo que está virado naquilo que vocês devem fazer enquanto professor, na vossa prática enquanto professor. Aquelas questões teóricas não estão muito objetivas aqui. Temos aí o objetivo do curso, que é capacitar aqueles que são professores ou profissionais da educação com competência técnicas pedagógica para que possam exercer de forma efetiva e com maior qualidade a docência em qualquer subsistema, mas tendo como o principal foco o subsistema do ensino superior que nós nos oferecemos aqui a discutir. O que é que nós vamos poder discutir nesse curso? Vamos discutir metodologia de ensino inovadoras. Muitos de nós passamos numa formação com muitos métodos tradicionais. Mais para frente vamos discutir o que é uma metodologia inovadora e uma metodologia tradicional. Uma das alternativas metodológicas é o tipo de ensino que nós estamos a ter agora. Vocês estão ali, eu não conheço as vossas casas, nem você conhece a minha casa, mas nós estamos aqui a interagir. Estamos a utilizar uma plataforma que para muitos é nova, para muitos não é, mas está a permitir essa interatividade. O que quer dizer que nós também, na nossa prática enquanto docentes, podemos utilizar essa plataforma para que possamos discutir alguns conceitos ou algumas problemáticas com os nossos estudantes num horário que nós entendemos ser o adequado. Por exemplo, há uma das colegas que disse que o horário do curso e a metodologia e a modalidade facilita. Por quê? Porque nós entendemos desenhar esse curso pensando também nesse tipo de estudantes ou de pessoas interessadas ao nosso curso, uma vez que os cursos de agregação pedagógica, sobretudo quem frequenta esse curso, na maior parte já exerce uma determinada atividade. Então, nós desenhamos um curso para que nós pudéssemos utilizar uma metodologia que podia facilitar todo e qualquer candidato a fazer parte. Vamos também discutir as práticas didáticas interativas. Depois, mais lá para frente, vamos discutir didática. Eu penso que o conceito de didática soa na cabeça de todos nós, partindo do princípio de que tem alguém que já disse ele é autodidata, por exemplo, né? É autodidata, ou então um autoaprendiz. Então, didática como uma ciência que estuda, que é a técnica de ensino. Então, vamos aqui também discutir algumas práticas didáticas que são mais interativas, porque o estudante, para além de ser objeto de ensino, ele também é sujeito. O que com isso quero dizer? O estudante, para além dele só receber do professor, ele também deve participar do processo que ele constrói. Porque se nós somos professores, temos como missão construir a personalidade do estudante ou de um cidadão. A construção da personalidade desse cidadão, é necessário que o próprio cidadão também participe da construção daquilo que será dele. Porque se ele não participa, eu penso que nós podemos até correr o risco de fazer alguma coisa que não vai em conta com aquilo que ele quer. Então, é necessário que nós discutamos também algumas práticas interativas. Vamos também falar de alguns enfoques na avaliação significativa. A avaliação é um processo que tem um começo, um meio e um fim. Então, nós vamos aqui discutir, por exemplo, como é que se avalia, onde avaliar, quando avaliar, por que avaliar. Vamos também falar da planificação e gestão do processo educativo. Diferente do subsistema do ensino geral, o subsistema do ensino superior, os professores, permitam-me só aqui ligar a câmera, os professores têm maior responsabilidade. Não quer dizer que vão já me falar mal sobre quem é professor do ensino geral. Os professores no subsistema do ensino superior têm uma responsabilidade mais acrescida, porque primeiro é que não existem livros para uma determinada disciplina e classe
no ensino superior. O que com isso quero dizer? Por exemplo, não existe um livro específico para o primeiro ano de metodologia, do primeiro ano de engenharia informática, por exemplo, e da disciplina de metodologia de ensino, metodologia de investigação científica. Não existe. O que existe? O que existe são tantas obras literárias ou tantas obras científicas onde o professor vai pegar um conteúdo daqui, um conteúdo dali, para que possa formar um determinado programa para ministrar numa determinada aula ou então numa determinada disciplina. Quer dizer que todos os professores têm uma certa responsabilidade, mas o professor do ensino superior, a responsabilidade é muito mais acrescida em detrimento de outros professores. Sem desprimor. Vamos aqui, por exemplo, dar um exemplo. Para quem dá aula de biologia ou de língua portuguesa na 7ª, 8ª ou 9ª classe, ele tem uma dosificação. Não sei como é que agora chama pelo menos na altura que eu era estudante de ciência da educação, chamavam aquilo de dosificação. Tem uma dosificação, tem um programa, e esse programa é desenhado já a partir do Ministério da Educação. Quer dizer que nessa semana, o que está a se falar aqui em Química é o que está a se falar aí, é o que está a se falar praticamente em todas as classes. E depois, da iniciação até 12ª, tem um livro de apoio. Esse livro de apoio, o estudante tem, o professor também tem. E se olharmos, por exemplo, na lei de base do subsistema de ensino e educação, nós vamos encontrar objetivos comuns para uma determinada classe. Se for 7ª, se for 8ª, tem objetivos comuns. Se olharmos para os programas da disciplina, também tem os seus objetivos comuns. Agora, como é que funciona no subsistema do ensino superior? O professor lhe dá uma disciplina. O professor tem a responsabilidade de criar um programa contextualizado com a realidade do estudante, com a realidade da instituição, com a realidade social em que a instituição está enquadrada, para que possam criar significado ou significação dos conteúdos em que o professor vai ministrar. A disciplina pode até ser mesma, é química aqui, química ali, química acolá, mas vai ser difícil encontrar um programa 100% igual de química na faculdade de medicina e um programa 100% igual, por exemplo, na Universidade Católica ou qualquer outra instituição que tenha também o mesmo curso. A outra diferença, por exemplo, que também vocês poderão encontrar, nós podemos fazer o mesmo curso, que é a mesma licenciatura, mas vamos encontrar, por exemplo, disciplinas diferentes. Quem fez enfermagem, por exemplo, no ISA, tem disciplina diferente de quem fez, por exemplo, enfermagem na faculdade como é que é? Na universidade, faculdade de medicina, por exemplo, ou então no Instituto Superior de Ciência da Saúde. Então, todas essas são características do subsistema do ensino superior que diferenciam-se. Quer dizer, nós queremos formar o mesmo enfermeiro, só que numa perspectiva completamente diferente. Então, nós vamos também falar aqui da questão da planificação e da gestão do processo de ensino-aprendizagem no subsistema do ensino superior. Como é que eu posso dizer? O professor do ensino superior sofre muito. Do ensino geral também, mas o do ensino superior sofre, penso que é 3 ou então 4 vezes mais. E o outro módulo em que nós vamos discutir, ou que nós vamos discutir aqui também, é a integração entre ensino, investigação e extensão. Vamos falar com maior profundidade, mas vou dar, por exemplo, vou dar aqui um exemplo da nossa realidade. Todos nós, sabemos o que é ensino, né? Que é aquele ato de transmissão de conhecimento. Não importa lá o conceito que nós vamos lá pegar, se é um conceito 100% de um teórico, mas pelo menos do ponto de vista assim lógico, o ensino é o ato, né, de um professor estar em pé na sala de aulas, partilhar conhecimento com um determinado grupo de estudantes, de jovens e investigação, nós também temos mais ou menos a noção, mas aí já começa a baixar um pouquinho, que é o ato, por exemplo, de produção de conhecimento. E depois temos a questão da extensão, que muitos de nós pouco ou nada, sobretudo,
sabemos ou discutimos sobre extensão universitária. Caros colegas, só se faz universidade quando esses três elementos funcionam de verdade: o ensino, a investigação e a extensão universitária, porque são os três pilares que sustentam o ensino ou que sustentam a universidade. Não é universidade se nós não investigamos, não é universidade se nós não fizemos extensão. As nossas universidades, de acordo ao atual contexto, nós estamos mais preocupados com o ensino, que não fizemos tão bem também. Pouco ou menos fizemos para a investigação científica e quase nada fizemos para a extensão. Mas nós andamos aí a discutir um monte de coisa. Então, nós somos a nova geração, o futuro do país, então nós podemos fazer diferente. E, mais uma vez, estão de parabéns porque fazem parte desse curso e nós até podemos, por exemplo, ter um desafio de 2 ou 3 colegas depois desse curso, escrevemos um texto científico e depois publicarmos, porque quando nós falarmos dos normativos do subsistema do ensino superior, a publicação de artigos científicos, publicação de livros, realização de curso, participação em curso, são elementos que fazem parte do processo de avaliação do docente. E quando um professor não participa dessas ações, a sua avaliação é negativa. Acho que é o artigo 7 do Estatuto da Carreira Docente. Dentre as ações do docente ou do corpo docente estão prestar serviço docente, dar aulas, participar da gestão, participar do ensino e participar da extensão universitária. Então, mais para adiante, nós vamos poder discutir sobre o que é a extensão universitária. Público-alvo. O nosso curso é praticamente para todos, para licenciados, finalistas, para especialistas. Felizmente temos mestres também aqui no curso, para docentes universitários que querem se qualificar. Quem é docente universitário que participa aqui, ele sabe que está a participar desse curso para poder aumentar as suas competências enquanto docente, mas essa certificação vai servir também para acrescentar algum valor naquele que é o quesito avaliação de desempenho docente. As modalidades e carga horária, falamos aí na introdução, que é 100% online. Vamos utilizar ferramentas digitais, sobretudo essa que nós estamos aqui a utilizar, que é o Google Meet, vai permitir a participação direta. Também teremos aulas autônomas, onde o estudante vai fazer um projeto, vai fazer um trabalho que servirá de avaliação. As aulas síncronas são essas que nós estamos a ter agora. Eu estou a falar e vocês vão participando também. E vamos ter também mentoria personalizada para qualquer dúvida que cada um de nós tiver. Não vai hesitar. Nós vamos poder dar uma orientação personalizada para cada um dos participantes desse curso. Carga horária, já disse, por uma questão legal. Por uma questão legal, a nossa carga horária é 360 horas, que são distribuídas em 3 semanas. Claro, em 3 semanas não vamos conseguir 360 horas. Essas 360 horas serão complementadas com aqueles conteúdos teóricos que eu falei há bem pouco tempo sobre a teoria da educação. Conteúdos que nós entendemos não serem muito necessários para quem já dá aulas, mas não é professor. Não, professor, mas vamos aqui discutir aqueles conteúdos que são mais práticos. Como é que se traça um objetivo geral, como traçar um objetivo específico, o que é que se espera de um professor, a relação professor-aluno, o que é um professor moderno. Quer dizer, esses conteúdos que são conteúdos da realidade do próprio docente. O investimento praticamente todos os colegas já sabem. E temos aqui a organização curricular. Nós teremos 9 módulos. Vamos discutir um módulo de cada vez. Mas se houver a necessidade de repetirmos um módulo ou acrescentarmos mais aulas, nós poderemos acrescentar mais em função da discussão que nós teremos aqui com os colegas. O primeiro módulo, que também pode acontecer de forma não sequencial, é o professor universitário hoje. Vamos discutir sobre o papel docente no ensino superior. O novo papel do professor no ensino superior.
Afinal de contas, qual é o papel do professor no ensino superior? Será que é aquele que só ensina, que só transmite, que só fala? Será que é aquele que é o dono, o conhecedor de tudo? Quer dizer, vamos discutir alguns conceitos do professor, do novo professor no ensino superior e vamos poder também discutir algumas realidades que alguns de nós já viveram durante o seu percurso formativo. Dentro do módulo do papel docente no ensino superior, vamos discutir também as competências e os desafios contemporâneos do professor no subsistema do ensino superior. Vamos também discutir questões relacionadas com a ética, liderança pedagógica e inovação educativa também. O segundo módulo está relacionado com a didática do ensino superior. Ok, está relacionado com a didática do ensino superior. Vamos discutir princípio da didática aplicada ao ensino superior. Vamos discutir a planificação e gestão das aulas no subsistema do ensino superior. Vamos também discutir estratégias que envolvam de forma ativa os estudantes. Depois vamos também discutir tendências pedagógicas contemporâneas. Afinal de contas, que tipo de educação temos hoje, que tipo de tendência educativa temos hoje e quais são as tendências educativas modernas. O que os outros já fazem agora e nós continuamos, sobretudo, num estilo completamente tradicional. Vamos discutir, por exemplo, o ensino híbrido e a aprendizagem ativa. Ensino híbrido é o quê? São aquele tipo como é que eu posso dizer? Aquele tipo de ensino em que o estudante pode participar de forma presencial, como também à distância. Esse nosso curso é 100% à distância. Seria híbrido se tivéssemos algumas aulas presenciais e algumas aulas à distância. Então, vamos também discutir como é que é isso, como é que isso funciona, como é que os outros fazem e como é que nós podemos fazer de acordo com a nossa realidade. Vamos também falar da gamificação ou então sala de aula invertida e metodologias participativas. Eu já disse anteriormente que o estudante, para além de ser sujeito do processo de ensino-aprendizagem, para além de ser objeto, ele também é sujeito. Então, se ele é sujeito, é necessário que o professor lhe faça sentir sujeito ou então crie condições para que esse estudante participe, porque o professor não pode ser o centro do processo. O centro do processo de ensino-aprendizagem deve sempre ser o aluno. Porque é pelo aluno que nós estamos na sala de aula, é pelo aluno que se constrói a escola. Então, o aluno deve ser o sujeito. Depois, vamos também falar da questão da adaptação às novas exigências educativas. Hoje, o professor tem muita responsabilidade naquela que é a sua ação. Ele é obrigado a estudar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil vezes mais em relação ao estudante. Falo isso porque tudo que nós estamos a falar agora, ou que eu estou a falar para vocês agora, é muito fácil dele ser refutado partindo do princípio de que cada um de nós, por exemplo, já anda com conhecimento no bolso, anda com conhecimento na mão, a partir de que tem um smartphone, tem um computador, tem internet. Então, há toda a exigência do professor ter maior domínio, sobretudo, do que ele está a falar, do que ele faz e do que acontece dentro do processo de ensino-aprendizagem, sob pena de manchar aquela que é a sua ação. Quantos de nós já fomos enganados num trabalho, por exemplo, que nós mandamos aos estudantes e o estudante utilizou inteligência artificial, nós lemos o trabalho e achamos que está tudo bem. E não conseguimos dar conta, por exemplo, que é inteligência artificial. Quer dizer que nós, enquanto professor, temos a exigência de procurar perceber e estar ali onde o estudante está
compreender antes do estudante compreender aquilo que ele faz. Por exemplo, quantos de nós, por exemplo, já fomos enganados numa pergunta que nós fizemos a uma prova? Quantos de nós não temos a certeza da resposta que o estudante nos deu? Se ele tirou da inteligência artificial, se ele cabulou do caderno, ou então tirou da cabeça dele, por exemplo. Então, a educação, a cada dia que o mundo vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, a educação também segue. Se tiverem tempo de pesquisar, pesquisem sobretudo Educação 5.0. Nós vamos conseguir perceber de que a educação sempre esteve perto da Revolução Industrial. Na medida que a indústria vai evoluindo, a educação também vai seguindo. E nessa altura, os outros se encontram na era da Educação 5.0. Uma educação mais empreendedora, uma educação que... Deixa só, sem por exemplo... mudar de assunto, vamos só olhar, por exemplo, para o tipo de educação que nós, em Angola, ministramos. Vamos olhar o comportamento de um estudante que termina o PUNIV. Ele terminou o PUNIV e depois fala que eu fui formado mal porque o PUNIV é um curso, ou os cursos do PUNIV não dão emprego. O que acontece? Nós temos dificuldades de ensinar aquilo que nós estamos a dar, sobretudo, ao nosso estudante. Primeiro que a própria sigla PUNIV é pré-universitário. E nós temos que ter, por exemplo, noção de como é que nós devemos, por exemplo, fazer a distribuição dessa mesma formação. Quem deve ir ao PUNIV e quem deve ir a um politécnico, por exemplo. Quem vai ao PUNIV? Se nós recebemos um estudante que tem 14 anos, ir ao PUNIV são 3 anos, 14, 15, 16. Quer dizer que esse estudante termina com 16 anos e 16 anos não vai procurar emprego, vai ser obrigado a ir a uma universidade. Mas se nós recebemos um estudante que tem 17 anos, 18 anos para fazer o PUNIV, vai terminar com 21, claro que vai te pedir sobretudo emprego. Então, há uma questão, há um pequeno contrassenso sobretudo naquilo que nós fizemos só por fazer e aquilo que os nossos estudantes recebem, e depois nós acabamos frustrando as expectativas do nosso aluno. Então, vamos poder discutir sobre essa questão, as questões relacionadas às exigências educacionais. E eu espero muito que a nossa aula seja mesmo de discussão, de reflexão, do que só ser nós, os formadores, que vamos falar, e vocês se limitarem apenas em ouvir e não ter dúvida. Vamos mesmo discutir, vamos pegar questões, não importa se vamos fazer 2 horas de discussão, 3 horas, mas pelo menos o que nós temos que fazer aqui é o quê? É discutir, discutir, discutir e discutir. Só mesmo da questão das novas exigências, eu consigo ver, por exemplo, quantas pessoas assistiram a um vídeo que eu mandei no grupo e quantas pessoas só viram uma introdução e depois avançaram. Caros colegas, professores, nós somos professores e somos obrigados a investigar ainda mais. Para quem ainda não é docente do ensino superior, ao ingressar no ensino superior, a exigência é maior. O subsistema do ensino superior, mais do que só dar aulas, o professor tem outras responsabilidades. Vamos discutir, eu vou trazer para vocês, quando falamos dos normativos, do quadro legal do sistema do ensino superior, eu vou vos apresentar a grelha de avaliação do desempenho docente do professor. Caros colegas, o fator dar aula é apenas uma única dimensão com pouquíssimos indicadores. Então, o professor no subsistema do ensino superior, para que seja bem avaliado, tem mais ações fora da sala de aulas do que dentro da sala de aulas. Então, o exercício que vocês estão a fazer agora de participar de um curso de agregação pedagógica, uau, é louvável, muito louvável, estão de parabéns. Mas o novo caminho que nós pretendemos trilhar nos obriga ainda mais. A investigação, sobretudo, é um elemento primordial. Então, vamos procurar mesmo nos adaptar ainda mais. E se os colegas, por exemplo, a partir de amanhã, depois de terminar esse curso, por exemplo, criarem sala de aulas e colocarem vossos estudantes nas vossas aulas, uau, será muito bom. Porque existe um subsídio que os professores do ensino superior recebem, que é de inovação pedagógica.
Quando o professor inova no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação dele aumenta. Então, os professores, eu penso que os professores, nessa adaptação às novas exigências, já começamos a nos adaptar mesmo. Só o fato de vocês entrarem aqui, estão de parabéns, mas por favor, explorem ao máximo todos os vídeos que estão ali. Não se limitem apenas aos vídeos que eu apresento para vocês. Podem utilizar o YouTube de todas as formas, perguntem aquilo que vocês quiserem e depois vão implementando na vossa prática. O outro elemento é o da avaliação das aprendizagens. Nós vamos falar de como é que podemos avaliar dentro do subsistema do ensino superior. Os professores do ensino geral já avaliam e também já dominam praticamente como é que esse elemento funciona. Mas aqui vamos também discutir de uma forma teórica, porque eu sempre estou a falar de que a avaliação obedece processos, né? Tem um começo, um meio e um fim. Então, nós também aqui vamos discutir sobre a questão da avaliação diagnóstica, formativa e sumativa. Vamos também discutir os instrumentos de avaliação no subsistema do ensino superior. Vamos também falar da interação, do feedback construtivo como uma ferramenta de melhoria contínua, não só do processo de ensino-aprendizagem, mas também da ação do próprio professor dentro do processo onde o aluno faz parte. O outro módulo, que é o quinto, já está relacionado com os métodos e meio no ensino superior. Essa temática, para quem é do ensino geral, também fala dos métodos, fala dos meios, numa determinada perspectiva. Aqui também vamos discutir, por exemplo, a seleção e aplicação dos recursos pedagógicos. Vamos falar da tecnologia educativa e das plataformas digitais. Por exemplo, o Google Meet, que eu já comecei a falar com vocês, já comecei a discutir isso com vocês, partilhei aqueles vídeos, mandei aqueles links, vocês entraram na turma e tem aí algumas orientações que eu vou aí passando. É necessário que o professor do ensino superior tenha domínio, pelo menos de forma parcial, das tecnologias educativas. E 80% ou 90% ou 70% dos professores do ensino superior têm graves dificuldades. Se vocês se lembram, houve um período de greve no subsistema do ensino superior, onde as aulas ficaram paralisadas durante muito tempo, estavam a discutir salários. Eu participei de uma das assembleias, fui lá montar equipamentos para que os professores realizassem a reunião de forma híbrida. Quer dizer, todos os, chamam de quê? Acho que é núcleo. Todos os núcleos sindicais ao nível do país tinham que estar interligados. E eu tive que criar condições para que esse núcleo tivesse interligados. Os professores que tiveram lá, todos viram aquilo como uma magia. Como é possível um professor do ensino superior, em pleno século XXI, não saber o que é um Google Meet, por exemplo? Não saber o que é um Google Sala de Aulas, por exemplo? É mesmo obrigatório que os professores entendam pelo menos tecnologias digitais. Não é possível que um professor não consiga preparar as suas aulas e fazer um PowerPoint, das aulas em que ele vai poder ministrar, por exemplo. Não é possível. Vou só dar aqui um exemplo. Acho que... Ok. Se vocês observarem, eu não estou a utilizar PowerPoint. Eu estou a utilizar... Quer dizer, tudo que eu estou a utilizar agora é online. Deixa eu voltar ao módulo em que eu estava. Opa, está no final. Tudo que eu estou aqui a utilizar é online. Por exemplo, eu posso aqui abrir. Essa aqui é a minha página do WhatsApp. Aqui é uma notificação. Essa aqui é a aula que nós estamos aqui a ministrar. Então, se eu vir aqui, por exemplo, é uma página do YouTube. E aqui é a sala, né? A sala virtual onde vocês estão. Caros professores, vocês até vão pensar que eu sou formado em engenharia. Não, eu não sou formado em engenharia de nada. Eu sou apenas um professor. Sou formado em psicologia pela Escola Superior Pedagógica do Bengo. E eu entendi melhorar a minha prática. Então eu fui investigando
e investigando para que eu pudesse chegar, por exemplo, até esse nível de conseguir fazer isso e vocês estarem ali do outro lado a me acompanharem. Se eu fiz isso, não sou engenheiro, vocês também podem e devem aprender a fazer isso, porque o professor do ensino superior deve ter domínio antes que o seu estudante tenha. Depois, vamos também discutir algumas estratégias interativas que tornam as aulas mais dinâmicas. Essa questão de estratégia interativa pode ser pode ser aplicada tanto para o ensino geral, como também no subsistema do ensino superior. Falava do quadro normativo do ensino superior, então vamos falar das leis que regem o ensino superior em Angola. Se você quer entrar numa praia ou num jogo, é necessário conhecer as regras. Então, nós vamos poder discutir essas leis. Não vamos discutir lá na profundidade, mas pelo menos vamos falar de forma superficial o que é que cada lei diz e qual é a importância, por exemplo, de cada lei e por que que deve, por exemplo, o candidato à docência no ensino superior deve conhecer essas diretrizes. Por exemplo, a colega que é formada em Química e mestre, acho que nas áreas ambientais, se quiser concorrer para o ensino superior, eu penso que ela poderá concorrer como assistente. A categoria de assistente é uma categoria que quem deve concorrer deve ser mestre. E nessa categoria, por exemplo, o candidato, para além de avaliação documental, passa por uma prova pública. E a prova pública há um regulamento específico através de um decreto presidencial. E se o colega não conhecer esse decreto, você pode cometer algumas gafes ou algumas gralhas que podem, por exemplo, impossibilitar-te de entrar no subsistema do ensino superior. Para quem é professor doutor, entra na categoria de professor auxiliar. Também passa por uma prova pública e há um normativo que orienta de como é que esse deve ser avaliado. E fora dessa questão de entrar, quando estiver lá dentro, existem outros normativos. Por exemplo, tem o regulamento de avaliação de desempenho docente que o professor deve ter noção. Deve ter noção. Por exemplo, nessa altura, no Instituto Superior Politécnico do Bengo, está a decorrer o processo. Isso, quer dizer, está a decorrer praticamente em todo o país. Está a decorrer o processo de avaliação de desempenho dos docentes. E os professores estão atrás de mim para que eu possa emitir alguns documentos ou alguns certificados desses companheiros de algumas atividades que eles participaram. E a minha avó sempre dizia: à noite prepara-se de dia. Os nossos colegas não estavam preparados de que um dia poderiam ser avaliados. E nesse momento os colegas se encontram praticamente entre a cruz e a espada, porque estão agora à procura de alguns elementos mínimos para que esses sejam avaliados. Só que o processo de avaliação de desempenho docente no subsistema do ensino superior não é só um certificado de um curso que você fez. São um conjunto de ações que você teria feito para que eles cheguem até no momento da avaliação, para que você tenha uma nota positiva. E todos nós sabemos que quando a tua avaliação é negativa, quando houver a progressão da carreira docente ou vagas para progressão, quem foi avaliado negativamente não vai progredir. Então, é necessário que os colegas que pretendem enveredar para esse caminho tenham já noção desses regulamentos. Vamos fazer a questão de partilhar esses documentos, os colegas vão lendo, ter noção, para que quando estiverem lá, praticamente tudo já ser fácil para vocês. Falei do ensino, investigação e extensão. Então, a extensão universitária, acho que lá no princípio não discuti muito sobre isso. A extensão universitária é o meio pelo qual a universidade, em interação dialógica com a universidade, em interação de troca de saberes, em interação de troca mútua, onde a universidade vai com seu conhecimento e
a sociedade com o céu vão unir-se para produzir novo conhecimento. Turma, a extensão universitária constitui um pilar que sustenta a universidade. Há muitos anos, a universidade entendia-se como sendo o único espaço privilegiado para se produzir conhecimento. Não sei se conseguem me ouvir. Há muitos anos, a universidade ela se entendia, porque a universidade é arrogante, se entendia como sendo o único espaço para a produção de conhecimentos. Mas depois, essa realidade, esse conceito, foi destruído através, quem lê Boaventura Souza e Santo fala muito do conhecimento do Sul. Foi desmistificado, porque afinal de contas o conhecimento não se encontra só na universidade. Vamos aqui dar um exemplo. Existem cursos de agronomia, mas as nossas avós são agricultoras, produzem sem nenhum conhecimento de agronomia. E nós, por exemplo, podemos encontrar ok, estava a ouvir um feedback. Ok, repetindo, as nossas avós produzem. E se elas produzem, é porque elas produzem com base num conhecimento. Mas não é um conhecimento científico, porque muitas das nossas avós que produzem, nossas mães que estão aí na lavra, capinam e até produzem comida que os próprios engenheiros, nós, os doutores, os amados que conhecemos, eles produzem sem nenhum conhecimento. E nós comemos do que eles produzem. Então, a extensão universitária é uma via que faz com que a universidade saia de lá onde ela está, achando como centro de todo o conhecimento que existe, baixa até aquela comunidade não universitária, utiliza-se do conhecimento que aquela comunidade tem e o que ela traz para que se produza um novo conhecimento. Então, nós vamos aqui discutir o que é extensão, como é que funciona e de que forma é que nós podemos, sobretudo, criar um projeto de extensão universitário. Caros colegas, se vocês entenderem o que é extensão universitária, vocês vão ter, como é que eu posso dizer, de pouquíssimas dificuldades para a produção de conhecimento. Porque através da extensão universitária você produz de forma simples o conhecimento, porque é uma produção de conhecimento contextualizada. Você vai na comunidade, identifica um problema, apresenta uma proposta de solução e essa proposta de solução vai ser aplicada com a participação da própria comunidade. Quer dizer que a comunidade vai participar das ações que vocês vão desenvolver. E no final de tudo, você vai escrever aquilo que você fez. Então, nós falamos muito da investigação científica. O grande problema nosso aqui não é financiamento. O nosso grande problema é não assumirmos de que nós não sabemos escrever. Porque se nós tivéssemos uma mínima noção, falo de nós todos enquanto pesquisadores, professores universitários, o ciclo que nós fizemos parte, se nós tivéssemos noção de como é que se escreve, essa aula que nós estamos a ter aqui nesse momento, em função dos objetivos que eu espero para que vocês atinjam, eu posso escrever isso, por exemplo. Uma aula que nós demos na sala de aulas, nós podemos escrever essa mesma aula. Infelizmente, nós temos, sobretudo, dificuldades de contextualizar o conhecimento que nós trazemos. Então, vamos poder discutir isso. Vamos também falar de como elaborar um projeto de investigação científica. A investigação científica faz parte do dia a dia de um professor universitário. Um professor que não investiga, um professor que não faz extensão, um professor que não desenvolve, que só dá aula, não é professor universitário. É necessário que o professor universitário desenhe cursos. É necessário que o professor universitário participe de eventos científicos.
Os eventos científicos onde o professor universitário deve participar devem servir de uma via para que esse professor apresente os seus projetos de investigação terminados ou em curso. E nós que vamos ser professores universitários, nós que nos propusemos em fazer parte dessa classe docente, nós precisamos estar preparados também em desenvolver projetos de investigação. E os projetos de investigação podem não só ser desenvolvidos na nossa perspectiva, ou então não serão apenas nós a desenvolver esses projetos. Nós podemos desenvolver projetos de forma colaborativa. Por exemplo, nós podemos criar colaboração com professores do Brasil, entre outros professores. Nós precisamos entender que o conhecimento não vive só em nós. Nós precisamos nos abrir também com outros pesquisadores que já fazem essa coisa. Então, vamos também poder discutir isso. E o último módulo está relacionado com a planificação do processo de ensino-aprendizagem no subsistema do ensino superior. As aulas no subsistema do ensino superior são organizadas em semestre. E cada semestre o professor deve preparar o programa da sua aula no subsistema do ensino superior. As aulas, não existe um programa que o Ministério faz. Partindo do princípio de que as universidades são autônomas, os institutos superiores são autônomos, eles desenham os seus cursos, fazem a sua planificação, remetem sob a aprovação do Ministério, depois atribuem aos professores. Os professores devem desenhar os planos curriculares das disciplinas, olhando para o objetivo do curso e para os objetivos macro que estão plasmados na nossa Política Nacional de Educação, que vamos encontrar na Lei de Bases do Subsistema de Ensino, de Educação e Ensino. Quer dizer, nós temos que olhar o que a Lei de Base espera de um cidadão. Isso aqui é responsabilidade minha enquanto professor, vossa enquanto professor. Vamos olhar, ok, os objetivos da educação em Angola são essa e aquela. E a disciplina de biologia, no plano curricular, tem esse objetivo. Então, o professor vai fazer a seleção dos conteúdos, vai traçar os objetivos, para depois, no final do semestre, avaliar os estudantes mediante aquilo que o professor fez. Diferente do subsistema do ensino geral, onde o professor já encontra praticamente quase a papa feita. Tem um livro de apoio, tem um programa de apoio, tem um programa do professor, quer dizer, tem um monte de elementos. E mais, tem a ISIP, Zona de Influência Pedagógica, onde os professores discutem. No ensino superior não existe um espaço onde os professores discutem a disciplina que ele vai dar, como é que está a decorrer. Não existe isso. Por isso é que vamos encontrar muitos professores arrogantes. Na minha disciplina só vai aprovar 3 pessoas. Porque ele é autônomo, não existe conselho pedagógico, por exemplo. O professor faz, avalia, lança as suas notas se tiver um sistema, entrega a mini pauta ao departamento se não tiver um sistema e vai para a vida dele. Ok, agora o nosso corpo docente. Conforme vocês viram nas publicidades, nós temos o professor Dr. Hilário Periquito, que é o vice-presidente para a científica do Instituto Superior Politécnico do Quilamba. Faz parte o Dr. Adilson Junqueira, que é mestre em didática do ensino superior. Está eu, está o engenheiro Euclides Catumbela, que é doutorando em engenharia informática, também é docente da Escola Superior Pedagógica do Bengo. Só não sei se já está em Angola, mas ele estava em Portugal. Caso ele chegue a tempo, ele estará conosco, vai ministrar também um dos módulos no nosso curso. Muito obrigado, caros colegas, por estarem ali. Terminou a apresentação do nosso curso. Eu deixo agora em aberto para que possamos interagir. Dúvidas, sugestões, o que é que acharam, o que é que não acharam. Estamos aqui para isso. Podemos abrir os nossos microfones.
Sim, colega Lídio. Sim, sim, conseguimos ouvir. Estou só aqui a partilhar o link com os colegas. Sim, 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 conseguimos ouvir. Ok, muito obrigado, colega Lídio. E desejar boas-vindas à turma, uma vez que não desejamos. Eh, os demais colegas. Sim, colega Micaela levantou a mão. Pode ligar o microfone. Uhum. Ok, muito obrigado, colega Micaela. Os outros colegas, por favor, vamos interagir. Tipo, eu gosto de discutir, gosto mesmo de discutir na perspectiva positiva, né? Sobretudo, quando é aulas, gosto mesmo de discutir. Vamos discutir, mas porquê? Yeah, eu quero que nós tenhamos uma turma muito interativa. Vamos refletir. E eu gosto muito obrigar, sobretudo, os participantes, as formações que eu ministro, a participarem mesmo. Se assim posso dizer. Então, colegas, vamos mesmo interagir. Yeah, disse muito bem a colega Micaela. Investigar, ok, faça mesmo isso. Aproveitem me usar ao máximo. Yeah, me usem ao máximo. Eu estou aqui. Usem mesmo ao máximo. Vamos discutir, discutir. Se tiver dúvida, vamos voltar a repetir para que todos nós, porque vocês não podem gastar o vosso investimento em vão. Mais do que só receberem um certificado, mas eu também quero me sentir de que não, afinal de contas, eu transmiti um determinado conhecimento e o colega fulano de tal está a utilizar-se desse conhecimento. Então, mais do que vocês terem a certificação, vamos fazer valer a pena esse momento que estamos aqui a viver.
Sim, alguns colegas têm alguma coisa a dizer? Falem alguma coisa, tem que falar em alguma coisa. Já agora, vou fazer uma pergunta. É, como é que vocês veem, depois de tudo que nós discutimos aqui, que vamos ver, como é que vocês veem o atual, o ensino superior atualmente? Como é que vocês avaliam os professores que nós tínhamos no subsistema do ensino superior? Porque todos nós tivemos um professor. Como é que vocês avaliam? Não estamos a lhes falar mal, estamos aqui a discutir. Colegas, ou todos fugiram, me abandonaram sozinho na sala. Sim, eu estou aqui a perguntar como é que vocês veem o atual. Depois do que nós discutimos aqui, pelo menos nós falamos de algumas coisinhas e nós já conseguimos ter uma visão daquilo dos professores que nós tínhamos também, enquanto estudantes de licenciatura. Então, como é que vocês avaliam? O que é que vocês veem, sobretudo? Porque aqui nós discutimos algumas questões de professores perfeitos, o professor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, como é que vocês veem? Ok, muito bem, colega Micaela. Eu, eu vou partilhar com vocês, vou fazer, acho que amanhã, vou fazer a questão de trazer aqui uma ficha de avaliação de desempenho docente. Caros colegas, é, Angola então está a mudar. Está a mudar em que perspectiva? O Ministério do Ensino Superior não está a ser claro, se assim posso dizer, mas está a criar condições de afastar aqueles professores antigos que só discutem salário para colocar professores novos. O colega Bonito, deixa só terminar, depois daqui a pouco fala. Para colocar novos professores com uma visão diferente. Nós temos professor no subsistema do ensino superior, desde que ele nasceu como professor, dá aulas até hoje, não sabe o que é escrever um artigo científico. E a avaliação de desempenho docente, a dimensão dar aulas não pesa muito. O professor tem várias responsabilidades. E nós, camada juvenil, nós temos tudo, mas tudo mesmo para fazermos diferente. Temos tudo nas nossas mãos para fazermos diferente. Esses espaços que nós estamos aqui a criar, discutir sobre ensino superior, fazem parte de um caminho que nós podemos começar a trilhar para que nós possamos fazer diferente. Eu, Felipe Campbell, recentemente, isso no ano passado, nós publicamos essa obra. Foi uma obra conjunta que nós publicamos. Foi uma obra conjunta que nós publicamos
Mas a grande questão é quantos professores meus de licenciatura já publicaram um livro? Não está se falar de dinheiro, está se falar primeiro em saber escrever. Fizemos essa publicação e vocês também podem fazer isso. Se nós aprendermos bem, estarmos interessados em aprender a fazer, nós vamos conseguir fazer isso. Recentemente eu submeti um artigo científico na revista da Universidade Quimpa Vita. Fez-se um monte de correções até no dia 30 ou 31 de fevereiro. Eu fiz a questão de submeter a última versão que eles me pediram e dentro em breve vai ser mais uma publicação minha. Antepassado, eu fiz a publicação de um artigo científico na revista Gênero e Interdisciplinaridade no Brasil. A grande questão é, será que os nossos professores estão interessados em fazer isso? Então nós estamos em condições de trilhar novo caminho, porque nós temos a oportunidade de fazermos diferente. Colega bonito, tenha bondade. Oh, desculpa, tá bonito. Ok, muito obrigado. Colega Augusto, tenha bondade.
Uhum, uhum. Hum. Já posso falar, né? Yeah, ok. Na verdade, é uma questão pertinente. Yeah, é mesmo uma questão pertinente. E nós não, ao desenharmos o plano curricular, não havíamos pensado nisso. Agora, há uma questão que acontece no ensino superior. Há certas coisas que, talvez é por isso é que nós também temos problemas, temos alguns problemas no nosso sistema de ensino, porque há certas questões que, por exemplo, investigação científica. A investigação científica não se aprende na sala de aulas. O professor aprende investigando. E essa questão também de desenho curricular, na verdade é mesmo interessante, é muito interessante. Mas nós podemos discutir o desenho curricular não como um módulo, mas discutirmos o desenho curricular, discutirmos o desenho curricular no módulo em que nós vamos falar sobre a planificação. Agora, dizia muito bem que eu disse que os professores no subsistema do ensino superior, eles não têm um programa específico. Sim, não tem um programa específico. Aí aumenta mais uma vez a responsabilidade do professor em investigar mais. Ele tem que investigar duas, três, quatro, cinco vezes mais para que ele possa conseguir perceber como eu posso desenhar um programa da disciplina A e da disciplina B. O professor tem, por exemplo, tem ferramentas que vão lhe ajudar a fazer isso. Por um lado, do ponto de vista do Estado, da política nacional ou política nacional da educação, tem a lei de bases do subsistema de educação e ensino. Ele vai encontrar, por exemplo, que tipo de cidadão a nossa educação constrói ou então forma. Vai encontrar ali os objetivos, porque lá tem apenas os objetivos gerais. Ok, eu quero formar um cidadão que reflete, um cidadão que contribui para o desenvolvimento social. Tem esses objetivos gerais. Ok, depois vai encontrar o outro elemento que é o plano curricular, o desenho curricular da disciplina. Oh, do curso, desculpa. Vai encontrar o desenho curricular do curso. O que é que se espera, por exemplo, para um curso de agronomia? Ou para um estudante que saiu no curso, que vai sair do curso de agronomia? Um engenheiro agrônomo que deve entender da investigação científica. E eu já estou aqui a refletir, por exemplo, o que é que deve formar um engenheiro agrônomo? Para além da disciplina de agronomia, o engenheiro agrônomo também deve saber se comunicar, por exemplo. Então, na grelha curricular, é claro que tem a disciplina de língua portuguesa. Ok. Eu, professor de língua portuguesa, que sou especialista em língua portuguesa, formado, por exemplo, na Faculdade de Letras ou numa das escolas de formação de professor em língua portuguesa, vou olhar para o currículo de formação desse estudante e vou ter que desenhar um tipo de língua portuguesa ou um tipo de currículo, de plano curricular de língua portuguesa que atenda às necessidades básicas desse mesmo estudante. Como é que funciona, desculpa, funcionam as grelhas curriculares dos cursos de licenciatura? Todos nós temos noção, por exemplo, tem as disciplinas de especialidade e as disciplinas complementares. O professor já deve ter noção disso. Ok, outro documento que nós vamos discutir é as normas curriculares. Através das normas curriculares, por exemplo, o professor, por isso é que, quer dizer, tudo está interligado. O professor, quando conhecer os normativos, se o professor conhece os normativos que regem o subsistema em que ele faz parte, praticamente todos os elementos lhe serão fáceis. Eu tenho a disciplina, por exemplo, de metodologia de investigação científica. Ou então, metodologia não, vamos lá, biologia. Biologia. E a disciplina de biologia, vamos lá ver qual é o curso. Não, vamos lá, anatomia, né? Vamos lá, anatomia. Não consigo aqui enquadrar biologia porque não é muito minha área de formação. Vamos aqui olhar, por exemplo, a disciplina de anatomia e fisiologia humana. Anatomia e fisiologia humana pode-se encontrar, acho que pode-se estudar
no curso de enfermagem, nos cursos de medicina, no curso de fisioterapia, entre outros cursos, mas quem faz ensino da psicologia, por exemplo, quem faz psicologia geral ou psicologia da educação, também tem, por exemplo, a disciplina de biologia, a disciplina de anatomia. Agora, aqui a grande diferença entre quem tem anatomia na disciplina, no curso de psicologia e anatomia no curso de enfermagem, por exemplo, eu especialista, porque quem dá a disciplina de anatomia é o especialista nos dois cursos. Mas eu vou aqui olhar nas normas curriculares. O que dizem as normas curriculares na perspectiva de quem desenhou esse curso de anatomia? A disciplina de anatomia. A disciplina de anatomia é uma disciplina que tem, por exemplo, 20 créditos. Depois vamos falar mais para adiante lá nas normas curriculares. 20 créditos é porque é uma disciplina complementar. Ok, se é uma disciplina complementar, é claro que o que eu vou discutir nessa disciplina são apenas conteúdos superficiais. Eu, professor especialista em biologia ou anatomia, é que estou a desenhar um plano curricular ou uma disciplina, um plano curricular da disciplina de anatomia para ministrar num curso, por exemplo, de psicologia, que vai ser diferente do curso de enfermagem. Quer dizer que eu posso desenhar um plano curricular que vai discutir apenas os órgãos. Ok, anatomia no curso de psicologia é só para perceber a estrutura do corpo humano. Ok, se é só para perceber, então vou discutir o sistema. Ok, tem o sistema tegumentar que fala da pele. O que eu vou discutir no sistema tegumentar? Vou ter que discutir conceitos que vão trazer um conhecimento superficial sobre sistema tegumentar para quem está a fazer, por exemplo, psicologia. Mas quando eu discutir sistema tegumentar para quem está a fazer anatomia, é completamente diferente. Aqui eu vou discutir o que é o sistema tegumentar. Para que serve o sistema tegumentar? Em quantas partes está dividido o sistema tegumentar? Quais são os elementos que constituem o sistema tegumentar? Só com essas 4 temáticas, eu já consigo trazer noções mínimas e superficiais para quem só está a fazer psicologia. Mas é claro, por exemplo, a colega Micaela que fez enfermagem, esses conceitos não são suficientes. Por quê? Porque ela fez enfermagem. Mas para quem fez psicologia, são conceitos praticamente superficiais e necessários. Porque eu já sei que eu vou olhar para o plano do curso, quer dizer que quem faz psicologia, em psicologia vai discutir, por exemplo, a questão dos sentidos. Vai falar do tato, vai falar do olfato. Então, quem está a falar do tato em psicologia, é claro que ele está tocando a pele. E essa pele deve ser estudada onde? Em anatomia. Então, o professor no subsistema de ensino superior tem praticamente essa responsabilidade. Nós vamos discutir, sim, na disciplina de no módulo que vamos falar sobre planificação, mas os conteúdos vão ser interligados a partir do momento em que também vamos discutir a questão dos normativos que regem o subsistema do ensino superior. Sim, colegas, não sei se consegui sanar a dúvida. Tem a palavra, colegas. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 colegas na turma. 6 ou mais, né? Não consigo aqui ver a partir do telefone. Então, temos aqui os 6 colegas na turma. Tem alguém que tem mais uma dúvida? Apresente todas as dúvidas necessárias. Baby, baby, o Akin tá na água, tá na água. Caros colegas, penso que não temos dúvida, né? Então, não sei, se já não temos nenhuma dúvida, eu acho que nós podemos fechar com a nossa aula. Agradeço a vossa presença na turma. Muito obrigado por estarem ali a acompanhar essa aula. Obrigado por se inscreverem nesse curso. Eu espero que amanhã, nas mesmas horas, possamos entrar. Só que possamos entrar mesmo todos, porque nem todos entraram. Muito obrigado. Amanhã estaremos aqui nas mesmas horas.
vamos discutir sobre o professor. Acho que é isso, o primeiro módulo. Vamos discutir sobre o papel do professor no ensino superior, que é a nossa aula introdutória. Vamos fazer valer a pena, conforme eu disse anteriormente, vamos fazer valer a pena o investimento que nós fizemos. Usem e me aproveitem ao máximo. Aproveitem mesmo ao máximo a minha presença aqui e vamos explorar o máximo. Esse é o tema de amanhã. Estou aqui a partilhar para vocês. Já só maximizar. Ok, esse é o tema de amanhã. Então, caros colegas, podemos já tentar ler um pouquinho, discutir, porque amanhã vamos discutir mesmo. Estamos juntos, colegas? Ok, viva. Os demais? Ok, ok. Muito obrigado, então. Até amanhã. Tchau.